Olá, seja muito bem-vindo! Aqui eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu quero pedir para você deixar o seu joinha. Também quero pedir para você se inscrever no canal, para que você receba os conteúdos sempre atualizados. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você gosta, que acha importante e alguém que você sabe que está preocupado com este assunto da saúde mental. Vamos lá. Para a gente falar sobre autoconhecimento, talvez a gente precise desconstruir algumas crenças na sua mente a respeito do que é o autoconhecimento. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada e simplesmente acreditam que autoconhecimento é ter uma noção e ter uma ciência, um conhecimento, né, como o nome já diz, a respeito daquilo que acredita ou faz uma leitura mais superficial a respeito dos seus próprios comportamentos. Mas o autoconhecimento, ele é uma capacidade de você conseguir interpretar as suas condutas de uma maneira muito mais profunda e talvez até compreender da onde que vêm as suas emoções e os seus comportamentos. Autoconhecimento é você saber quais são os impactos da sua história nas suas atitudes de hoje. Autoconhecimento também está muito mais ligado ao seu poder de questionamento do que necessariamente a quantidade de informações que você acha que tem a seu respeito. Então preste atenção, porque autoconhecimento é um assunto extremamente profundo e a falta do autoconhecimento gera problemas graves para as pessoas, tanto problemas emocionais quanto problemas de performance no trabalho, por exemplo. O autoconhecimento ele pode gerar sofrimento, pode gerar diversas situações negativas ligadas a relacionamentos, tá bom? Então fique comigo até o final porque tem muita coisa interessante. Eu vou te mostrar a profundidade desse assunto. Mas veja só, como eu mencionei aqui, existem várias esferas aonde se manifesta o autoconhecimento porque você é uma pessoa de múltiplas tarefas, você desempenha vários papéis sociais. Agora, se eu te fizer a seguinte pergunta, como que é a sua conduta no trabalho? Talvez você me diga algumas características daquilo que é visível, mas se eu perguntar para você a respeito dos seus sentimentos com relação ao trabalho e do motivo pelo qual você sente o que sente, talvez você comece a ficar na dúvida se você realmente se conhece ou não. Quer ver? Se eu te perguntar o seguinte, você acredita que o trabalho é coisa boa? Você acredita que o trabalho é uma forma feliz de viver? Você acredita que trabalhar é algo legal? Somente essas perguntas, elas vão trazer consigo um repertório interno seu gigantesco, talvez pautado na sua infância e até mesmo na forma como seu pai chegava em casa. Em muitas palestras e empresas que eu faço, eu costumo dizer que se você quer que o seu filho tenha um futuro brilhante, você precisa chegar em casa falando bem do trabalho. Por quê? Porque quando você chega em casa falando mal do trabalho, o seu filho acha que trabalho é coisa ruim e ele acredita que a vida inteira ele vai ter que trabalhar por obrigação. Mas quando você chega em casa falando bem do seu trabalho, o seu filho acredita que ele também vai poder achar um lugar para ele ser feliz e para ele ganhar a vida de maneira alegre, contente e satisfeita. Então veja, quando eu faço a pergunta para você a respeito do seu trabalho hoje, talvez você possa ter uma noção daquilo que está diante dos seus olhos, diante do campo mais superficial da sua compreensão a respeito de você mesmo. Mas se eu disser para você que a sua forma de encarar o trabalho pode ter a ver com a maneira como seus pais chegavam em casa depois do trabalho, a coisa fica completamente diferente. E eu posso dizer que quando eu olho para a minha vida profissional, eu percebo que eu trago muitas heranças daquilo que eu vivenciei na minha infância. Eu, na minha família, eu venho de uma família de pessoas, de funcionários públicos, pessoas que sempre pesaram pela estabilidade. E já faz alguns anos eu sou autônomo e tenho uma remuneração que oscila bastante, dependendo do mês, dependendo da época do ano e dependendo do tipo de trabalho que eu realizo também. Então perceba que para mim foi bastante difícil
eu desconstruir essas certezas a respeito de estabilidade, essas crenças a respeito de estabilidade. Só que quando eu consegui solucionar na minha mente alguns desses problemas envolvendo a estabilidade, foi quando eu consegui me desprender e trabalhar muito mais focado, e hoje eu me sinto muito realizado no que eu faço e feliz, muito mais feliz sendo livre profissionalmente, autônomo, independente, do que quando eu trabalhava como funcionário em empresa. Então veja a importância do autoconhecimento. Foi quando eu me dei conta desta questão ligada à minha infância e da estrutura de pensamento a respeito do trabalho, foi que eu consegui mudar a minha postura e as minhas crenças para ser mais feliz. Mas eu estou falando aqui de um único aspecto ligado ao trabalho. Agora imagina a quantidade de coisas que existe nessa nossa prática trabalhista, como o relacionamento com colegas. Você já parou para pensar que a maneira como você se relaciona com seus colegas tem a ver com a maneira como você se relacionava com seus irmãos? Você também já parou para pensar que a maneira como você se relaciona com o seu chefe pode estar muito ligado com a maneira que seus pais te criaram e isso construiu em você um conceito a respeito da figura de autoridade? E talvez você não consiga questionar o seu chefe, confrontar o seu chefe, porque você entende a posição dele como numa posição assim de superioridade e você se sente diminuído, talvez, perto do seu chefe. Então perceba que ter esse autoconhecimento a respeito da tua história, a respeito do que você já viveu até hoje, como isso impacta na sua vida profissional, é extremamente importante. Mas nós temos outras esferas de vida, além do trabalho. E aí a gente talvez possa seguir para a parte familiar. Sabe, a maneira como você se comporta com a sua esposa ou com seu marido, ela provavelmente está ligada à forma com que os seus pais se relacionavam. A maneira como vocês lidam com o dinheiro dentro de casa está relacionado com a maneira que a sua família se relacionava com o dinheiro. Só que muitas vezes a gente tem essas experiências de vida na nossa vida presente que a gente não associa, a gente não consegue se dar conta de que os nossos comportamentos estão linkados com crenças que foram formadas durante a nossa história. Por isso que eu te disse que o autoconhecimento é uma coisa que vai muito mais além do que você saber o que você faz. O autoconhecimento está ligado a você compreender o porquê você faz o que faz. E para que isso ocorra, você precisa ter sempre um espírito de questionamento. Por isso que eu também te disse no começo desse vídeo que autoconhecimento está muito mais ligado às perguntas que você faz e aos seus questionamentos, está muito mais ligado à dúvida a respeito de você mesmo, do que necessariamente todo o acervo e conjunto de informações que você tem sobre as suas condutas superficiais e seus pensamentos que estão num campo mais superficial, tá bom? Agora veja só, além dessa questão do relacionamento conjugal dentro da família, existe também a educação dos filhos. É muito comum eu perceber pessoas, muitas vezes mulheres, que acabam se vinculando demais aos filhos de uma maneira tóxica. E aí as pessoas chegam para mim falando que, nossa, meu filho está com esse problema, nossa, o meu filho já cresceu, é adulto e hoje nem fala comigo. Sabe, ao longo da vida, às vezes as pessoas elas vão tendo condutas que os resultados da sua conduta vai aparecer somente na vida, na sua terceira idade, somente na velhice, somente depois de muitos e muitos anos. Então, você precisa buscar o autoconhecimento, entender o porquê você faz o que faz desde a sua juventude. Veja só, nestes casos onde os filhos se rebelaram contra os pais, e muitas vezes eu encontrei mulheres extremamente carentes no relacionamento com seus maridos, não encontravam afeto no relacionamento conjugal e acabavam se vinculando demais aos filhos na tentativa de suprir isso. Mas muitas dessas mulheres não se percebiam que faziam esse tipo de coisa. E aí começaram a causar um prejuízo no relacionamento com os filhos e até na formação da personalidade dos filhos. Então você percebe como é importante você ter uma consciência, você ter uma visão de você saber por que você faz o que você faz. E eu estou falando aqui, já falei sobre esse relacionamento conjugal, falei sobre esse relacionamento com filhos, mas eu quero falar para você que namora, que está na procura de um cônjuge. Quando você vai buscar um companheiro, muito deste processo de procura pode estar pautado nas suas experiências infantis.
Já vi diversos casos onde mulheres casaram com homens alcoólatras, porque tinham também esta referência no lar de pais alcoólatras. Muitas vezes, mulheres que não conheceram uma forma diferente de relacionamento familiar e estabeleceram uma nova família exatamente com as mesmas características. Mais uma prova de que o autoconhecimento é fundamental para a sua felicidade. Já me deparei com diversas pessoas que tinham muitos problemas de relacionamentos com amigos e tinham um círculo social extremamente restrito. E vocês sabem que a restrição social, ela favorece a dependência afetiva. Quanto menos relacionamentos você tem, mais dependente você fica de determinada pessoa. E eu já vi situações onde as pessoas não conseguiam estabelecer novos contatos com novos amigos, não faziam novos amigos, guardavam somente aqueles poucos amigos da infância. Também já vi situações onde as pessoas sempre estabeleciam novas amizades, mas não conseguiam manter essas amizades, chegando num certo ponto do processo que alguma briga acabava acontecendo e as amizades acabavam sendo desfeitas, não é? E aí essas pessoas, eu já vi em diversos casos, pessoas que ficaram extremamente dependentes do marido, justamente pelo fato de não ter amigos, e essa dependência do marido gerava ciúme, gerava controle e muitas outras situações ligadas ao processo de dependência afetiva, tá bom? Então perceba que dentre os relacionamentos sociais, esse autoconhecimento, você entender o porquê você faz o que faz é extremamente importante, porque tem muitas pessoas que tratam os amigos como se fossem funcionários. Tem muitas pessoas que tratam os amigos como se fosse propriedade deles. Tem muitas pessoas que tratam os amigos como se fossem pais. E às vezes ficam esperando um cuidado, uma aprovação, ficam esperando de alguma maneira um posicionamento dos amigos muito mais intenso do que aquilo que seria saudável numa relação. Então perceba a importância de você entender o porquê você faz o que você faz. Agora vamos ver o que acontece quando você não tem esse autoconhecimento. Eu já falei aqui de diversas situações para te explanar as várias esferas em que o autoconhecimento é essencial. Mas eu quero dizer para você que ainda podemos falar sobre alguns problemas específicos dessa falta de autoconhecimento. Quando você não se conhece, você não se prepara para situações. Veja só, já faz muitos anos que eu faço palestras e eu me conheço como palestrante. Esse autoconhecimento faz com que eu consiga me preparar para o formato de uma palestra, como eu vou fazer uma palestra, como que eu tenho que me preparar para essa palestra. Então, o fato de eu conhecer como o meu emocional se comporta diante do público e das câmeras também, isso me ajuda a fazer o devido preparo. Quando você não se conhece, você não se prepara para se relacionar com as pessoas. Quando você não se conhece, você não se prepara para apresentar um relatório para o seu chefe. Quando você não se conhece, você não se prepara para estabelecer um novo namoro, entendendo aquilo que você pode e não pode fazer. Percebe a importância do autoconhecimento para o seu preparo? Mas existe também a dificuldade que as pessoas enfrentam pela falta de autoconhecimento, que está muito relacionada ao medo. O fato de você não conhecer os seus processos emocionais, os seus processos mentais e aquilo que acontece no seu mundo interno, também gera um forte medo. Por quê? Porque você não sabe como você vai se comportar em determinada situação. Você não sabe como você vai reagir diante de uma afronta, diante de uma crítica, e aí você acaba tendo muitos problemas. Então, você acaba tendo muito medo de se posicionar nas relações, de empreender em algum projeto. Enfim, o medo, ele geralmente faz parte das pessoas que não têm muito autoconhecimento. Você também precisa ficar atento, porque a falta de autoconhecimento pode gerar em você comportamentos impulsivos e desproporcionais. Preste bem atenção nisso que eu estou te falando, porque talvez você seja uma pessoa que acabe sempre se arrependendo daquilo que você faz. E aí, a pergunta que eu te faço é, será que você não se arrepende do que você faz porque você não consegue entender os processos emocionais que passam dentro de você e ao se posicionar em alguma situação, você acaba sendo excessivo demais, você exagera no seu posicionamento, ou quem sabe você se arrepende por não ter feito o que você deveria ter feito. Então você consegue perceber
como essa falta de autoconhecimento pode gerar em você também um comportamento desproporcional àquilo que deveria ser feito em determinadas situações. Quando você também não se conhece direito, você tem maior dificuldade de agregar valor ao meio ao qual você pertence. Então, é importantíssimo você saber o que você pode entregar para as pessoas, o que você pode oferecer, quais são seus talentos, quais são suas habilidades. Olha, eu faço também, já fiz vários processos de orientação vocacional com as pessoas. E eu também sou formado em gestão de recursos humanos, além de psicologia, e tenho uma trajetória nesse ramo aí organizacional, tá? E eu já vi várias pessoas, e aliás eu acredito que uma grande maioria das pessoas não sabem a respeito dos próprios talentos. E essa falta de conhecimento pode gerar dificuldade na escolha da profissão também. E às vezes tem pessoas que passam uma vida toda infelizes no trabalho, porque ainda não conseguiram compreender aquilo que realmente gostam de fazer. Então veja que a falta de autoconhecimento pode fazer com que você não entregue um valor social. Saber as suas potencialidades, os seus talentos, saber qual é a sua missão, o seu propósito de vida, pode ser determinante para que você gere valor social e receba benefícios por isso. Quando eu digo benefícios, eu estou falando a respeito de amizades, estou falando do carinho das pessoas, eu estou falando de remuneração pelo trabalho que você desempenha. Então existem vários benefícios quando você gera um valor social, mas para gerar esse valor social é necessário uma boa dose de autoconhecimento para você saber o que é que você pode entregar para as pessoas. Veja, eu não posso falar aqui sobre autoconhecimento sem falar sobre o tão famoso Freud. Vocês sabem que Freud foi um dos pais da psicologia moderna, né, que viveu ali por volta da Segunda Guerra Mundial, 1940, e Freud estabeleceu diversas teorias baseadas nessa análise que ele fazia dos comportamentos das pessoas. Porém, existe um conceito que Freud estabeleceu que hoje é muito falado, e as pessoas falam disso em qualquer esquina, mas na época de Freud isso foi revolucionário, que é o conceito do inconsciente. Veja, o que é o inconsciente para Freud? Freud dizia que existe na nossa construção mental uma área, uma região da nossa mente. Quando eu digo isso, eu não estou falando de maneira neurológica, fisiológica, material, estrutural, né? Mas existe uma região dos nossos pensamentos, da nossa mente, que não está no campo percebido. E aí nós chamamos isso de inconsciente. Mas Freud dizia que existe diversas memórias, situações da nossa história que ficaram gravadas no nosso inconsciente, e essas situações elas servem como alicerce para novos comportamentos, para que nós possamos agir e atuar na nossa vida presente, mas muitas vezes baseado no que nós vivemos lá atrás. Então, Freud dizia que as nossas condutas presentes, muitas podem estar baseadas no nosso inconsciente. Outros autores da psicologia, como Frederick Pierce, e aí a gente tem uma outra linha, não mais a psicanálise de Freud, mas a Gestalt terapia, que falava sobre o não percebido, porque estas teorias da Gestalt terapia falam sobre a percepção do mundo. Então, existe também essa outra corrente teórica da psicologia que fala do não percebido. Independente da nomenclatura, uma coisa é fato. Existe na nossa mente situações que não estão no nosso campo consciente e que realmente afetam a nossa conduta, o nosso comportamento. Então é muito importante que você tenha esse olhar e consiga visualizar de maneira cada vez mais profunda aquilo que existe dentro de você. Eu já mencionei aqui que algumas condutas que nós temos, como por exemplo o isolamento social, ele causa uma dependência afetiva. Mas a falta de conhecimento, ela é muito presente na dependência afetiva. Porque veja só, se você valoriza mais o outro, se você acha que a vida do outro é melhor do que a sua, se você entende que o outro é mais importante, que é mais legal ser o outro do que ser você, você, é claro que vai acabar trocando a sua vida pela vida do outro, não é assim? Mas se você tem uma visão a respeito de si,
com empatia, com valorização daquilo que você é, daquilo que você faz, se você tem orgulho de ser quem você é, se você faz o que faz com alegria e valoriza as suas atividades, entende o valor social que você tem, eu posso te afirmar que vale muito mais a pena você ser você mesmo do que ser outra pessoa. Então, entenda que se você não conseguir visualizar essa sua forma de pensar a respeito do outro e a respeito de si, você vai continuar angustiado por querer viver a vida do outro, por querer que o outro te dê atenção, por querer viver uma experiência de alegria e de amor com a outra pessoa e vai desprezar a possibilidade de você ter uma experiência de amor consigo próprio. Então perceba que a dependência afetiva, ela está diretamente ligada à falta de autoconhecimento. Quando eu digo para você que você precisa ter mais relacionamentos, melhorar a profundidade das suas relações, para que você não tenha uma única pessoa como o alicerce do seu mundo afetivo, isso também tem a ver com autoconhecimento. E aí a gente precisa entender por que você não estabelece outros relacionamentos. Será que existe mágoa a respeito das amizades? Será que na sua infância ou na sua adolescência você sofreu algum tipo de bullying que fez com que você se afastasse das pessoas de maneira fraternal e agora busque apenas um relacionamento amoroso com alguém? Então perceba que olhar para o seu passado e ter essa visão pode ser determinante para você se desvencilhar também dessa sua dependência afetiva. Mas muitas pessoas acreditam que tem autoconhecimento, mas tem um conceito errado do que é o autoconhecimento. Eu já vi pessoas falando o seguinte: eu sou assim mesmo, então tudo bem, eu sou assim, não tenho o que fazer. Você sabe que essa é a frase da derrota, né? Várias pessoas eu já ouvi falando: eu sou assim mesmo, que me aceitem como eu sou. Se você quer ter uma vida fracassada, continue repetindo isso várias vezes: eu sou assim, eu sou como eu sou. Lembre-se, Darwin já dizia que o vencedor não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças. Então, compreenda que você precisa se conhecer para fazer um ajuste do seu comportamento e do seu mundo interno para que você esteja em maior conformidade com as oportunidades de vida. E isso pode gerar em você muito mais felicidade. Então, o autoconhecimento, ele não é uma visão cristalizada a respeito de quem você é, mas o autoconhecimento é o desejo constante de você analisar os seus processos internos. Uma coisa que você precisa também ficar muito atento é que a sua personalidade, ela não é a mesma durante toda a sua vida, mas você vai mudando a sua forma de ser, a sua forma de pensar. E por isso que o autoconhecimento, ele requer sempre uma manutenção, é algo constante, é um processo contínuo de autoconhecimento, porque você não é sempre a mesma pessoa, você é um ser em constante transformação. Eu não posso querer compreender o Evandro de hoje da mesma maneira como eu compreendia o Evandro de 10 anos atrás, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, vivenciei experiências que me transformaram e me fizeram diferente. Por isso eu tenho que me autoconhecer neste cenário em que eu atuo hoje, como eu sou hoje e como as influências do passado me afetam hoje. Agora você já pensou na quantidade de oportunidades que você pode ter se você fizer algumas transformações no seu comportamento e principalmente na sua maneira de enxergar a vida? Você já parou para pensar que muitas pessoas de sucesso estão nessa posição que ocupam na sociedade? Pessoas que são milionárias, pessoas que têm muito sucesso nas redes sociais, na mídia, ou pessoas que talvez sejam anônimas, mas que vivam extremamente felizes com as suas famílias. E isso também é um elemento de sucesso bastante importante, ser feliz na família, não é? Você já parou para pensar que essas pessoas elas têm um padrão de pensamento e essas pessoas elas tiveram atitudes que fizeram com que elas chegassem aonde elas estão hoje? Mas se você olhar para você e não identificar características semelhantes a que algumas dessas pessoas praticaram, né, tiveram, muito provavelmente você não vai alcançar o que essas pessoas alcançaram. Agora, imagine você sendo livre para se relacionar com as pessoas, ciente de quem você é e seguro daquilo que você sente. Imagine você tendo a possibilidade de ter o seu próprio projeto profissional, sabendo que tipo de profissional você é. Imagine você ganhando dinheiro com coisas que você gosta e fazendo com que você prospere cada vez mais justamente pelo fato de ser apaixonado por aquilo que você faz. Então compreenda a importância desse autoconhecimento e o quanto isso pode te levar
para patamares muito maiores. Imagine você sabendo como se posicionar diante de um companheiro ou de uma companheira. Será que você sabe exatamente aquilo que as mulheres gostam, o que os homens gostam? Será que você sabe quais são os seus próprios comportamentos que estão impedindo de você estabelecer relacionamentos mais profundos com seus amigos? Veja a possibilidade, o mundo de oportunidades que você tem quando você pratica este processo de autoconhecimento, buscando a cada dia compreender mais a quem você é e os impactos da sua história no seu pensamento atual. Já tive a oportunidade de atender centenas de pessoas na prática clínica e o processo de psicoterapia, ele é um processo 100% ali de autoconhecimento e a busca pelos processos que estão ocultos dentro da mente das pessoas é algo extremamente ali central num processo psicoterápico. E ao longo de diversos processos psicoterápicos dos quais eu já ministrei, eu já vi muitas pessoas falando para mim, puxa vida, se eu tivesse feito terapia antes, eu não estaria passando por isso. Me lembro de uma senhora de mais de 40 anos, por volta de seus 42 anos, era contadora e trabalhava ali de uma maneira muito focada e bastante operacional. E no processo de terapia ela falou para mim assim, nossa, nunca tinha imaginado que haviam coisas assim na minha mente. Se eu tivesse feito terapia há 20 anos atrás, eu estaria numa posição bem diferente. Então compreendam a importância desse processo de autoconhecimento para você. Já tive pessoas também que não conseguiam progredir no trabalho e aplicando algumas técnicas de autoconhecimento. Tem uma das técnicas que nós chamamos de questionamento socrático, que é aquilo que você vai fazendo interrogações para as pessoas e perguntando o porquê disso, mas o porquê daquilo e o porquê. E aí a gente vai fazendo questionamentos e a pessoa ela vai fazendo questionamentos a respeito de si mesma, para ela mesma. E isso já trouxe, eu já tive situações em que isso trouxe um melhor desempenho profissional ali no caso que eu estava atendendo. Então veja a importância desse autoconhecimento para você também, tá bom? E eu poderia aqui citar diversas situações de pessoas que foram beneficiadas pelo autoconhecimento. Também já tive situações nessa prática clínica, dentro do campo da dependência afetiva, onde pessoas falaram para mim, eu não imaginava que eu estava vivendo nesta condição. Algumas pessoas, elas estruturam a vida delas de uma maneira que vai favorecer a dependência afetiva. Eu já atendi um rapaz que tinha um problema de grave dependência com a esposa e a esposa não valorizava muito. E naquela situação, ele pôde me dizer que estava, a partir daquele momento, compreendendo de que maneira ele estava sendo manipulado e conseguindo se posicionar melhor diante desta relação. A situação ali na família mudou e o relacionamento conseguiu entrar numa estabilidade melhor, justamente por causa do posicionamento dele e de algumas mudanças também que ela foi obrigada a fazer na conduta dela, uma vez que o próprio marido agora estava tendo um posicionamento diferente. Então veja como é importante esse autoconhecimento para que você consiga transformar a tua realidade, transformar a tua história. Mas veja só, talvez você me diga o seguinte, mas Evandro, eu já me conheço, eu sou uma pessoa que eu já sei muito sobre mim. E veja, não tem como você dizer que se esgotou o processo de autoconhecimento. Não tem como você dizer que você já se conhece o suficiente, porque nós passamos uma vida inteira nos conhecendo. Talvez você, na sua velhice, com 70, 80, 90 anos, você ainda se lembre de coisas que você viveu na sua infância e você ainda seja moldado por comportamentos lá na infância. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental e ele acontece durante toda a vida. Mas também você possa me dizer que você é uma pessoa muito focada no mundo prático e talvez você seja prático demais. E tem muitas pessoas que têm um olhar mais operacional. Tudo bem, não tem problema. Pode ser uma característica sua de ser uma pessoa mais prática. Talvez você não seja uma pessoa tão filosófica, mas o que eu quero te dizer é que eu já vi diversas situações de pessoas que não gostam muito de filosofar, pessoas que dizem que não gostam muito de ficar divagando nas ideias e que são pessoas práticas. E de fato, muitas dessas pessoas, elas acabam tendo um resultado, inclusive profissional, porque estão sempre produzindo. Mas lembre-se de que velocidade sem controle
não é nada. E às vezes você pode estar extremamente empenhado, mas estar na direção errada. Agora veja só como é perigoso isso, você depositar suas energias numa determinada direção, num formato de agir, numa maneira de pensar, e você deposita todas as suas fichas naquilo e não reflete a respeito de formas diferentes de ver o mundo, de ver a si mesmo, de ver as pessoas, de ver o seu trabalho, de ver os relacionamentos. E aí você está dedicando toda a sua energia na rota errada. Isso é terrível, terrível. E há muito tempo atrás eu ouvi uma frase que eu nem sei de quem é, que dizia: tenha as suas metas alinhadas aos seus valores, para que ao chegar ao topo, você não descubra que escalou a montanha errada. Então perceba que frase poderosa, né? Então você precisa conhecer a si mesmo para saber se você está na direção correta. Agora, pode ser que você até procure o autoconhecimento, mas talvez você não saiba exatamente como fazer isso. E talvez uma das formas menos eficiente de você buscar esse autoconhecimento seja você apenas fazendo divagações a respeito de si mesmo. Talvez você pensando a respeito dos seus problemas. Só que isso é muito importante, muito importante. Só que se você fizer isso sem outras ferramentas para que você consiga melhorar esse processo de autoconhecimento, você pode demorar muitos e muitos e muitos anos para chegar em conclusões que você chegaria assim, num piscar de olhos. Então, tome cuidado, porque esse orgulho de às vezes não buscar um conhecimento, de não buscar uma informação externa, pode atrasar demais o seu processo. E eu tô aqui para te ajudar a evoluir nesse processo de uma maneira muito mais acelerada. Então, eu quero te deixar aqui algumas dicas para você melhorar esse processo de autoconhecimento. Uma coisa muito importante é você observar o que as pessoas fazem. Porque, veja, muitas das descobertas que eu já tive na minha própria vida emocional aconteceram por eu analisar situações na vida de pessoas e perceber que eu estava fazendo a mesma coisa. Vendo os resultados negativos na vida das outras pessoas, eu entendi que os meus resultados negativos estavam relacionados com as mesmas condutas que aquelas pessoas estavam tendo. Então, contemplar outras pessoas, observar a vida de outras pessoas é um aspecto bastante legal para você aumentar esse processo de autoconhecimento seu também. Outra coisa importante é você buscar conhecimento através de cursos. É fundamental você também buscar esse conhecimento através da informação que está disponível aí na internet. A gente tem podcasts, a gente tem vídeos, a gente tem YouTube, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Quanto conhecimento a gente não encontra disponível na internet para que a gente consiga juntar esse conhecimento e transformá-lo em ferramentas para a gente se autotransformar. Então é muito importante também essa absorção de conhecimento. E essa coisa de disseminar informação a respeito do mundo da psicologia é o que a gente chama de psicoeducação, que é algo extremamente importante no processo de desenvolvimento das pessoas. E agora, para que você consiga viver e já iniciar esse processo de autoconhecimento numa velocidade maior e com uma eficiência melhor, eu quero trazer aqui para você algumas dicas. Então, o que você precisa fazer? Minha dica para esse momento é que você consiga observar pessoas de sucesso, veja o que elas fizeram, veja o que essas pessoas têm feito para chegar aonde elas estão. Eu tenho certeza que você vai comparar comportamentos, frases, pensamentos dessas pessoas com coisas que você faz. E você vai perceber que muitas das suas ideias poderiam ser diferentes. Você vai perceber que muitos dos seus pensamentos podem estar te sabotando. E se você conseguir transformar essa sua maneira de pensar, você pode ter os mesmos resultados ou até melhores do que essas pessoas. Uma outra coisa importante, e aqui vai mais uma dica, você precisa observar como foi a vida dos seus pais. Perceba que eles também tinham uma forma de pensar. Eles lidavam com as coisas de uma forma determinada. Só que se você continuar reproduzindo os mesmos pensamentos, você vai ter os mesmos resultados que os seus pais. Então você precisa entender que se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes do que eles fizeram. Então observe muitas das condutas dos pais e observe muito do que você faz hoje. Quer ter resultados diferentes dos seus pais? Então faça coisas diferentes do que seus pais fizeram. Uma outra coisa importante, aqui vai a terceira dica. Escolha uma área da sua vida e comece a escrever crenças que você tem a respeito daquilo.
Eu dei um exemplo aqui sobre o trabalho, né? Aqueles que acreditam que trabalham só para pagar conta, que são escravos do trabalho, que trabalho é coisa chata, e outros que acham que trabalho é coisa legal, coisa bacana para a gente produzir, para a gente transformar o mundo, né? Então perceba que são crenças diferentes a respeito da mesma coisa. Então você precisa pegar alguma área da sua vida e faça uma listinha de algumas crenças que você tem a respeito daquilo. Depois que você fizer essas crenças, você vai fazer o que eu vou numerar aqui como uma quarta dica. Você vai precisar questionar essas crenças. Confronte essas crenças. Será que é desse jeito mesmo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que determinada coisa funciona dessa forma? Será que a minha maneira de ver as pessoas está correta? Se eu me colocasse no lugar do outro, será que eu faria a mesma coisa? Será que o que eu estou fazendo está gerando bons resultados? Se eu fizer diferente, vai gerar resultados diferentes? Então, olha só a quantidade aqui, ó, imensa de questionamentos que você pode fazer a respeito de uma única crença. E isso eu tenho certeza que vai dar, assim, uma acelerada gigantesca no seu processo de autoconhecimento. Então, aqui eu deixei para você diversas dicas para você entender a importância desse tema, o como isso pode transformar a sua vida, e te dei agora um passo a passo para você conseguir fazer isso de uma maneira bastante eficiente, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, continue comigo aqui neste canal e multiplique essa informação para outras pessoas. E mais uma vez eu reforço, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal se é que você não está inscrito, tá bom? Para a gente propagar muito mais ferramentas de libertação para outras pessoas que vivem diversas prisões emocionais, mas principalmente aqueles que têm vivido um forte grau de dependência afetiva. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.